Com a chegada da primavera, é tempo das flores colorirem os campos. Começa também a azáfama das abelhas de um lado para o outro, desempenhando um serviço vital para a agricultura, a polinização. Ao recolherem pólen das flores, as abelhas beneficiam a produção de quase 80% das culturas agrícolas produzidas em todo o mundo, contribuindo assim para colheitas mais produtivas. Dada a relevância que as abelhas têm para o setor agrícola, os apicultores estão a descobrir uma nova forma de negócio ao alugar as suas colmeias aos produtores durante os meses de floração. Esta é uma altura muito atarefada para os apicultores. Vamos recolher as colmeias onde elas costumam passar o inverno, que é na serra, zonas nada poluídas, zonas onde elas morrem menos, porque há menos poluição, há menos químicos, há menos por aí adiante, e elas aguentam melhor lá, sobrevivem melhor. Depois nós, na altura da floração, vamos lá, fazemos a transumância, daqui para o Alentejo, daqui para os pomares aqui do Algarve que precisam, e neste momento o que estamos a fazer é precisamente todas as semanas mudar 200, 300 para as quintas para ir atingir os números que estão contratados. Para as abelhas, a primavera é um período de muito trabalho. Tal só é possível porque a colmeia é um super-organismo, com uma organização social bem definida, tal como nos explica o apicultor Daniel Palma. A colmeia tem a hierarquia que é a principal de todas, que está lá dentro, que manda, que controla a população com a feromona, é a rainha. A seguir vêm as abelhas, que são as trabalhadoras, que têm várias funções. São as que buscam o pólen, são as que buscam o néctar, são as que cuidam a criação, são as que protegem a colmeia e as que mantêm a colmeia sempre limpa. Então a rainha em si é a que produz a feromona para que essas abelhas praticamente possam todas estar esterilizadas. Com essa feromona as abelhas não põem ovos. Se essa feromona para, ou a rainha morre, ou neste caso a colmeia fica zanganeira, ela vai deixar, a rainha não existe, essas abelhas vão começar a pôr ovos, que vão ser ovos de zangão. Então a rainha é que consegue pôr ovos de zangão e ovos de abelha, para ir produzindo abelhas dentro da colmeia, para que a população se mantenha. A líder da colmeia, a abelha rainha, emite uma feromona que funciona como polo agregador de cada colmeia. Cada colónia tem uma rainha diferente e cada uma dessas rainhas tem uma feromona diferente, que as faz serem praticamente diferentes umas das outras. Então, por exemplo, a rainha da colmeia A tem um tipo de feromona e a da colmeia 2 tem um tipo de feromona. O que acontece? A colmeia 2, as abelhas da colmeia 2 não vão vir para a colmeia 1, mas sim vão também sempre para a colmeia 2. Localizada em Lolé, a DNAs é uma empresa apícola que encontrou no aluguer de abelhas uma nova oportunidade de negócio. A empresa disponibiliza há alguns anos o serviço de polinização de abelhas aos agricultores, o que lhes garante uma nova fonte de rendimento para lá do mel e dos demais produtos apícolas. A nossa empresa já há uns anos que fazia polinização, estamos a falar de polinização que é o futuro, e sem polinização não há vida, não há natureza, não há frutos, não há... Portanto, as abelhas têm um papel fundamental como polinizadores e as entidades que já reconhecem isso começam a contratar os nossos serviços para fazer a polinização dos pomares, porque vão aumentar em muito a produção que lá vão obter. Por exemplo, nós já há uns anos fazíamos na questão dos frutos vermelhos, framboesa, etc., porque é muito apreciado e é muito procurado e já nos contratavam aqui há uns anos. Entretanto, mais recentemente, com o surgimento de pomares mais intensivos, a questão das amêndoas no Alentejo, a questão dos abacates aqui no Algarve, os produtores veem a diferença, porque é uma coisa que se vê em termos de euros, e quando se vê em termos de euros a pessoa pensa, compensa, e a diferença é abismal. Um pomar, por exemplo, de amêndoas com abelhas e sem abelhas, a diferença é tão grande que eles exigem-nos 5, 6, 7, 8 colmeias por hectare, vejam a diferença. E estão a pagar e pagam-nos bem, e é a sorte dos apicultores irem sobrevivendo nos próximos anos. O aluguer de abelhas pode trazer uma nova dinâmica ao setor, mas na prática,
Como funciona este serviço de polinização entre os apicultores e os agricultores? Os donos das culturas, os donos dos pomares, sabem da mais-valia que é ter abelhas e ter agentes polinizadores, porque os pomares irão ter sempre alguma polinização, com o vento, com outros insetos, etc. Mas carregando bem, com uma densidade grande de abelhas, estamos a falar, imagino, de uma coisa que pode valer 1.000 euros para 3 ou 4 mil. Estamos a falar de valores completamente distintos. Então, os donos dos pomares contratam-nos, fazemos contrato logo cedo, diz, olha, vou precisar de tantas colmeias do mês tanto, do dia tanto ao dia tanto, por X dias, normalmente é o período da floração, e a gente negocia um valor, pagam X por colmeia, nós deixamos estar lá as colmeias aquele tempo, colmeias boas, fortes, para também fazerem um bom serviço. Nós também queremos que façam um bom serviço para que no ano a seguir o agricultor esteja contente e nos continue a contratar, não é? Hoje, os apicultores estão em Tavira a preparar o desdobramento das colmeias num pomar de abacates, para que mais tarde possam levar as novas colmeias para outra região onde as abelhas irão ter uma nova tarefa: polinizar um novo pomar. O desdobramento é fazer com que a gente evite que a colmeia faça a enxameação, porque a colmeia, quando aumenta a população, ela entra num colapso lá dentro, em que vão tentar fazer rainhas novas e tentar eliminar a rainha que já existe lá dentro, ou então vão provocar com que ela faça a enxameação. Após o desdobramento, o apicultor precisa de garantir que a nova colmeia fica a uma distância superior a 4 km. Caso contrário, as abelhas voltam ao local de origem e não assumem a nova colmeia. Quando a gente estamos a fazer o desdobramento, a gente tem que tirar os quadros, tiramos o número de quadros que a gente deseja, para colmeias novas, ou já colmeias que estão usadas, que já foram limpas e preparadas, para pôr essas novas populações. E então, depois, quando a gente acaba de fazer o desdobramento, fechamos a caixa e carregamos no carro para depois mudá-las a uma distância, que é a distância entre os... o máximo é 4 km, tem que ser a mais de 4 km para que essas abelhas não regressem. João Bento, um dos maiores produtores de abacate do Algarve, utiliza o serviço de polinização de abelhas desde que iniciou a atividade e garante que sem estes insetos o sucesso desta cultura não seria possível. A polinização dos abacates é essencial e imprescindível, assim como em 80% dos produtos que nós consumimos têm que ser polinizados. Por isso a importância também das abelhas para fazerem este trabalho. Costuma-se dizer naturalmente que sem abelhas não há vida e é uma realidade. Nós temos necessidade de cerca de 3.000 colmeias de abelhas para a área que temos plantada e uma parte dessas colmeias, portanto, nós investimos, temos cerca de 1.000 colmeias para fazer este trabalho e as outras 2.000 colmeias contratamos através de apicultores para nos satisfazerem a polinização durante este período de cerca de 2 meses e meio da cultura do abacate. Terminado o desdobramento, as colmeias são colocadas na carrinha e transportadas para outro pomar, onde são instaladas para que possam estabelecer um novo território. A experiência e o conhecimento dos apicultores sobre as abelhas é fundamental, de forma a garantir que estes insetos estão em perfeito estado sanitário para irem para os campos polinizar as flores. Alguns agricultores têm tentado, mas isto é como tudo. Quem é especialista, quem não é especialista não é. Quem sabe, sabe, quem não sabe, porque um produtor de citrinos que compra 100 ou 200 colmeias, por esta altura só já tem 50 ou 60. E depois também e compensa dedicar a trabalhar 200 ou 300 colmeias. Aliás, não é à toa que há muitos anos, se isto se pratica nos Estados Unidos e por aí adiante, as pessoas pagam para ter lá as colmeias, porque compensa e não justifica, porque nós, para tirarmos algum rendimento das abelhas, temos que andar com um grande número de colmeias, um grande número de pessoas, um grande número de... Antigamente, por exemplo, a questão da sanidade não era uma questão muito importante na apicultura, elas praticamente viviam sem tratamentos. Nós agora temos que investir, temos que pôr tratamentos regularmente dentro das colmeias para elas sobreviverem. O manejo das abelhas começa a ser muito complexo para conjugar com os pomares e daí essa necessidade que eles têm. A polinização assume especial importância no caso específico do abacate, porque o abacateiro tem flores hermafroditas. Ainda que João Bento tenha investido em colmeias próprias, a maioria é alugada aos apicultores.
de forma a concentrar-se a 100% na sua atividade principal. Alugamos uma parte das abelhas para fazer esta polinização e a nossa principal atividade é a produção, é nisso que temos que nos concentrar e digamos que esta necessidade da polinização através das abelhas. Portanto, é muito importante nós termos os apicultores que também nos satisfazem essa necessidade que nós temos, sem ter que nos preocupar mais com isso e concentrar na produção de abacates, que é isso que é o nosso objetivo e que sabemos fazer bem. A primavera está aí em todo o seu esplendor e os pomares de amêndoa estão floridos, transformando os campos num extenso manto branco. Os apicultores estão agora a chegar à região de Aljustrel, no Alentejo. Os pomares de grande dimensão requerem maior quantidade de abelhas. Por isso, os apicultores vieram fazer um novo desdobramento de colmeias para garantir uma polinização mais eficiente de toda a área durante o período em que ocorre a floração. De manhã saí do Algarve, vieram aqui o Alentejo, Aljustrel. Estou no meio da amêndoa, a propriedade de 600 hectares de amêndoa. E a gente tem aqui as colmeias para fazer polinização e também para fazer o nosso parte do trabalho, se conseguimos fazer os dobramentos de colmeias. Aqui atrás na minha carinha que eu tenho as caixas vazias com quadros lâminas dentro para fazer os dobramentos das colmeias. A empresa Rota Única tem uma exploração de 1000 hectares de amendoeiras, ainda que para já só 700 estejam em produção. Para uma área tão vasta, as abelhas nunca são demais, já que é através do transporte de pólen de uma flor para outra que as flores são fecundadas, dando-se assim o vingamento dos frutos. Estamos em plena fase de floração do amendoal, em que aqui o crítico neste momento é que as flores vinguem em frutos. Portanto, sendo nós trabalhamos com variedades que não são autoférteis, são variedades autoestéreis, que por sua vez necessitam do pólen de outras variedades de amendoeira para frutificar e para vingar os frutos. Hoje recebemos aqui mais um reforço de mais umas colmeias para reforçar aqui o efetivo que temos neste momento no terreno, que no total desta área em produção aqui temos cerca de 3000 colmeias espalhadas pelos 700 hectares que estão em produção neste momento. Se tudo correr como esperado, dentro de algumas semanas, as novas colmeias de abelhas irão estar a trabalhar em pleno. Quando a gente faz um dobramento das colmeias, está aqui uma coisa, por exemplo, quando a gente está a fazer um enxame dentro de uma caixa, ela tem que, quando sai deste sítio e coloca no outro sítio, ela tem que ficar pelo menos às 15, 20 dias para não mexer. Porquê? Para não mexer os quadros, para não vai se alimentar os problemas como criação, para elas conseguirem fazer uma rainha nova, que ela está a fazer depois um casulo onde está saindo uma nova rainha. E por isso, para a gente não vai estragar, a gente não mexe à volta 15, 20 dias, depois disso, 15, 20 dias, a gente volta lá, a gente abre, veja como esta está a situação, se corre tudo bem, se elas conseguem ganhar a rainha nova e depois vai conseguir meter mais abelhas e vai encher a caixa, elas já estão com grandes condições para fazer a polinização e para fazer o serviço que é preciso para ela, também e para ela e para a gente. A ausência de abelhas nos campos provocaria uma crise alimentar sem paralelo na história. Sem insetos polinizadores, não teríamos ao nosso dispor a maioria dos produtos hortofrutícolas que consumimos, desde as diferentes espécies de couve até à amêndoa. As abelhas são fundamentais neste processo, porque são elas os agentes polinizadores que vão permitir essa troca de pólen entre as diferentes variedades. Nós, para conseguirmos, é uma área muito grande e para conseguirmos garantir uma correta polinização de toda esta área, temos de recorrer a serviços de polinização em que contratamos apicultores que trazem as suas colmeias para aqui durante esta época da floração para garantir uma correta polinização.
A atividade dos apicultores aqui connosco é para nós fundamental, porque mesmo com estas variedades que não são autoférteis, caso não haja as abelhas, caso não haja estes agentes polinizadores que colocamos no terreno, simplesmente a nossa produção não seria viável, não seria economicamente viável. Apesar da importância que as abelhas têm para a agricultura e para a alimentação de todos nós, Aurélio Cavaco lamenta a falta de reconhecimento e de apoios ao setor apícola. Isso é conhecido, todo mundo fala isso, exceto o Estado, exceto o Governo não reconhece isso. Teoricamente reconhece, mas na prática nós sentimos imensas dificuldades, falta de apoio. Se os agricultores das outras áreas têm, nós sentimos 10 vezes mais. Não temos apoio rigorosamente nenhum. E é injusto por tudo. É injusto porque, por exemplo, se o Francisco passar o Guadiana, os meus colegas apicultores têm as mesmas colmeias igual a mim, recebem à volta de 30 euros cada um, porque nem é uma questão de querer subsídios, da pessoa querer ser subsidiado dependente, é uma questão de justiça. Porquê é que o português não recebe, o espanhol recebe? Porquê é que o apicultor não recebe e o vinicultor recebe? Porquê é que aquele tem alfarrobeiras recebe e nós não? Quer dizer, somos o parente pobre disto tudo. Ao longo das próximas semanas, as abelhas vão continuar a trabalhar nos amendoais. E se tudo correr conforme o previsto, daqui a alguns meses haverá muitas amêndoas para colher. Lá para agosto teremos o fruto já pronto a colher e aí sim se verá o resultado final do trabalho destas abelhas. Nos últimos anos, a DNAs tem vindo a apostar no pólen, um produto apícola, cuja procura por parte dos consumidores tem vindo a crescer consideravelmente. O que interessa é aquilo que o mercado procura e aquilo que realmente paga e que compensa. Então nós temos, o mel tem sido sempre, ao longo dos vários anos, tem sido aquilo a nossa base, aquilo que nos mantém. Mas entretanto começámos a diversificar e aproveitámos também uma altura onde havia muita procura de enxames, de colmeias, e também fizemos o comércio de várias centenas de enxames, conseguimos produzir vários. Entretanto, começou a surgir muita procura pelo pólen, por este produto que tem umas características de imunidade, aumenta o sistema imunitário, etc. E agora com a questão do Covid foi uma loucura. Então nós passámos de 600, 700 quilos produzidos para a volta de 3, 4 toneladas e a procura continua a aumentar e nós não conseguimos ter suficiente para a procura. E também, entretanto, a cera, também se negocia sempre a cera, é aquilo que nós costumamos, embora haja outros produtos mais secundários, estes são realmente aquilo que nos paga as contas. As abelhas têm uma técnica infalível no transporte do pólen. As abelhas, elas transportam o pólen fazendo a fricção das patas, recolhendo o pólen nas flores e fazendo a fricção nas patas traseiras para que o pólen fique agarrado e depois vão levando em bolinhas e levam-no para a colmeia e depois depositam-no nos quadros. Se o preço do pólen tem sido apelativo para os apicultores, dada a crescente procura por este produto, o mesmo não se passa com o mel. Nos últimos anos o pólen tem acompanhado, está razoável, nós estamos a vender o pólen a 12 euros o quilo. É um produto que compensa trabalhar, que se saberes trabalhar, tiveres os equipamentos, o mercado paga bem o produto. Acho que é um preço justo, é um preço que vale a pena trabalhar, como deviam ser todos os produtos apícolas e agrícolas e por aí adiante. O mel é um espelho de tudo o que se passa. Isto agora houve todos os dias na televisão que as margens são não são para os produtores e por aí adiante. Este frasquinho de mel está aqui, o vidro sem mel. Eu ano passado comprava um frasco de vidro 40 cêntimos. Este ano tenho que gastar €1. Por causa da conjuntura, etc. Mas o mel, o produto está lá dentro. De ano para ano continuam a pagar o mesmo. Nós este ano estamos a vender o nosso mel em bidões, mel de excelente qualidade, que se for ao supermercado comprar, gasta 8, 9, 10 euros o quilo e ele sai da minha casa a 4. 4 e pouco, anda à volta de 4. Se for mel, top, mel de boa qualidade, porque o outro também é de boa qualidade, mas se não for lá monofloral, se não for o tipo que eles exigem, já nos pagam 3 euros e tal, 3 euros e pouco, já estamos a €1 de diferença. A DNA está a investir na criação de uma marca própria, de forma a valorizar os seus produtos apícolas através da comercialização na grande distribuição. Então, os primeiros anos, eu apontava só a questão de vender mel a granel. E quem é que nos compra mel a granel? Normalmente vai acabar na Alemanha ou na França, que são os países que pagam, são intermediários. Vêm aqui, negociam connosco, que fazem falta, todos têm um papel importante na cadeia. Agora, aqui a questão é qual o papel, não é? Portanto, nós continuamos a vender o nosso mel, a maioria do nosso mel em bidões, que segue, e agora estamos neste preciso momento a iniciar, queremos fazer um licenciamento de um estabelecimento para poder vender como deve ser para os supermercados, para todo como a lei exige, porque para você ter mais ou menos a noção, você está na região do país, isto é o Algarve, as pessoas conhecem o Algarve por sol e praia.
Mas em relação à apicultura, é a região do país com mais apicultores e mais quantidade de colmeias. É uma coisa abismal comparativamente aos outros. E se você pensar aqui na nossa zona do Sotavento, a zona aqui deste lado do Algarve, só há um estabelecimento licenciado, penso que apareceu agora ao segundo. Temos dezenas e dezenas de unidades de produção primárias, como a minha, que permitem tirar o mel legal, mas que só permite vender 650 kg no distrito e o resto tem que ser vendido a intermediários. Ou seja, o tal valor acrescentado que eu posso pôr com o meu rótulozinho, etc., inicia precisamente há 2 semanas o processo para conseguir ver se consigo licenciar, para conseguir também comprar aos meus colegas, vender e ir buscar o tal valor acrescentado que nós sabemos que podemos ir. No mundo da apicultura, o trabalho nunca acaba, nem para os apicultores, nem para as abelhas. No nosso maneio normal, vamos agora às colmeias que tiveram em polinização, algumas ficam, outras vamos levando para a serra, e daqui a 1 mês e meio está na altura delas começarem a pôr muito mel e nós começamos a tirar também pólen, porque o pólen tira-se agora na primavera. Após terminarem este intenso período de trabalho na polinização, as abelhas voltam à Serra Algarvia, onde continuarão a trabalhar, produzindo as iguarias da colmeia e, acima de tudo, a assegurar a vida das plantas e da humanidade.